Alô, amigos do portal piauihoje.com, portal que conecta você ao mundo. Nós estamos iniciando aqui mais um bate-papo com notícia. Hoje nós vamos tratar de alguns assuntos que estão tomando conta do noticiário nacional e também notícias locais. Comigo aqui nesse trabalho, o jornalista e professor Roberto John. Tudo bem, Roberto? Tudo bem, vamos aos temas aí Roberto, da ordem do dia, né? nós vamos começar tratando aqui de um assunto que tem sido muito discutido nas redes sociais em todo o país. É o crescimento assustador da violência policial a partir de São Paulo. Sabe? A truculência com que a Polícia Militar de São Paulo tem agido, né? E isso tem refletido em outros estados também, com ações de policiais com violência. Ocorreu na Bahia, ocorreu no Ceará, ocorreu em Pernambuco. Pernambuco foi um caso estarrecedor. Um policial civil lá simplesmente atirou em um mototaxista, né? Uhum. Porque o cara não quis pagar R$ 7 cobrado pelo mototaxista na corrida que ele fez. Então o policial se sentiu desacatado e, sem mais nem menos, puxou a arma e atirou para matar nos peitos do cidadão lá, do mototaxista. Tá? Então esses casos têm aumentado muito significativamente no Brasil. Recentemente, nós tivemos em Brasília, agora, um policial federal que invadiu um bar com a arma na mão, acabou uma festa e terminou sendo levado para a delegacia do 5º Distrito Policial do DF, no centro de Brasília. Lá, ele entregou a arma dele, né? Mas na verdade, o que ocorreu lá foi uma intimidação. Ele queria acabar com a festa do pessoal que tem um projeto de extensão da Universidade de Brasília, da UNB, e esse projeto envolve artistas, estudantes, professores da UNB. Então, ele se sentiu incomodado com o som que estava acontecendo em um bar e foi lá fechar, acabar com a festa, o que demonstrou autoritarismo, né? Intolerância. O outro caso que também chocou o país foi o caso daquele policial lá em São Paulo, policial que jogou um cidadão lá de cima da ponte. Um caso que teve repercussão imensa, né? Por conta desse caso lá de São Paulo, da ponte, o governador Tarcísio de Freitas, né? Que é um bolsonarista convicto, né? Recuou da decisão que ele tinha tomado de não exigir que os policiais militares usassem aquelas câmeras corporais. Esse entendimento de que os policiais têm que usar as câmeras corporais foi também definido pelo presidente do STF, do Supremo Tribunal Federal, ministro Barroso, né? Então, o ministro Barroso também decidiu que os policiais terão que usar obrigatoriamente as câmeras corporais. Eu não sei, Roberto, por que esse pessoal reage a isso. Você tem alguma explicação? A explicação que a gente tem, ela é mais profunda do ponto de vista de que quanto mais democrático um país e consolidado a democracia, menos violência, no sentido geral, seja de roubo, de furto, de polícia e assim por diante. Então, você tem, nos países escandinavos, são mínimos, Suécia, por exemplo, pouquíssimos, aliás, passa anos sem ter uma morte. Isso Seria o ideal, né? significa que é um país que tem uma distribuição de renda melhor, a social-democracia funciona efetivamente lá, do ponto de vista do estado de bem-estar social, melhor dizendo, você tem uma distribuição de renda melhor. Isso aí leva a uma certa calmaria, uma certa disposição das pessoas conviverem com o E conversarem. diferente sem ter
diferença muito grande. Então você acha que a essa nossa a violência desigualdade social tem que leva a isso, porque um dos fatores é o despreparo, primeiro, dos policiais, do ponto de vista da formação mesmo da cadeira. A impunidade, por exemplo, de policiais, geralmente leva à impunidade, porque tinha aquela ideia de que geralmente militares eram julgados por militares, e aí você já tem uma diferença com relação ao restante da sociedade. Essas três coisas, impunidade, má formação e o que você colocou da marginalidade social das pessoas carentes, leva a essa postura, né? Mas não querer colocar a Câmara, o que Mas significa? exatamente, não querer colocar a Câmara significa exatamente subdesenvolvimento democrático, do ponto de vista da participação e do respeito à cidadania. Ele tenta encobrir alguma coisa errada? É para encobrir, porque, na verdade, a impunidade passa por essa ideia de que o policial reagiu a uma coisa. Geralmente ele reagiu, aí matou. É. E nem sempre é assim. A Câmara vai mostrar a realidade dos fatos. Se Então, o marginal, a pessoa que foi presa ou que ia ser presa, reagiu ao policial, aí tem a reação, ou se não. E a Câmara daria isso. Nos países... A Câmara, então, serve tanto para acusar exatamente, quanto para inocentar o policial. policial. Nas sociedades democratizadas, já consolidadas, você não precisa de câmeras. Veja que onde ele começou a fazer isso foi nos Estados Unidos. Uma sociedade violenta do ponto de vista, embora diz que é a maior democracia do mundo, mas do ponto de vista da ordem, dessa coisa da lei, da punição, é muito rígido. Então começa lá, começa a vir para o Brasil, e na Europa são poucos países que usam a Câmara Corporal, e aqui nós estamos agora nessa... Infelizmente, nós temos que defender, inclusive, o uso da Câmara. O ideal era não precisar disso se nós tivéssemos uma sociedade democratizada do ponto de vista de maior distribuição de renda, e essa questão... Então, o uso da força é incompatível, a princípio, com uma sociedade democrática. É uma violação de direito, né? Uma violação de direito, e ela é incompatível. Então, nós temos questões que são mais profundas e outro de próprio comportamento, principalmente da formação do policial. Uma doutrina parece que ligada para incentivar o autoritarismo. O autoritarismo. Essa coisa faz parte de uma, vamos dizer... A filosofia. A caserna, as instituições totais, principalmente os quartéis, né, levam a essa postura de serem realmente tutores, né, de serem... Em vez de ser guardiões no sentido mais amplo da palavra, no sentido da proteção... Em vez de proteger, faz atacar. Passa a ser da truculência e dizer: eu sou o mais importante, eu tenho a força, eu tenho uma arma, e vai logo partindo para a violência. Então, nós temos uma situação de um acréscimo muito grande da violência no Brasil, e não só do ponto de vista do crime de morte, do crime mas o estupro também passa por essa condição que necessariamente não envolve o policial. A gente percebe também que muitos policiais morrem, mas que a desproporção com relação ao civil é muito grande. Então, nós temos uma situação em que São Paulo está no ranking no primeiro lugar, depois vem a Bahia, depois nós partimos para o Rio de Janeiro, é mais a violência contra policial de alguma forma, apesar de ter isso. Porque lá funciona a milícia. Né? Mas nós vamos ter, para a região norte, muita situação gravíssima com relação a... Principalmente agora que o narcotráfico está alojado lá naquela região na região da Amazônia, então, né, do Pará. Você tem um aumento muito grande dessas incidências de crime policial, e tem a ver também, de alguma forma, essa onda no Brasil, infelizmente, incentivado por uma onda de violência que o Brasil assumiu nos últimos 6 anos para cá. Inclusive pela violência pela política. Institucional, pela política, de que... O próprio presidente da República dizia que a profissão dele era matar, todo tempo incentivando a violência. O símbolo da campanha era a arma. Tudo isso leva a uma banalização da questão da violência para a sociedade. Você tem o chefe de Estado, que deveria ser exemplo do ponto de vista da... Pregar a paz. De um estadista que tem uma visão mais
de harmonia e do conjunto dos interesses da sociedade e ter aquela certa média, a mediana entre violência entre paz e ter essa possibilidade de interpretação da realidade, o simbolismo de um presidente ter aquelas atitudes leva o povo a dizer, eu posso fazer também. Então, por incrível que pareça, isso é uma representação simbólica, porque geralmente o subordinado, o filho, né, fazendo uma relação meio grotesca, ele se espelha no pai, naquele que tem o poder de mando, o poder de organizar, de ordenar, de ser o provedor, ou então um presidente do país. Se o presidente toma uma atitude dessa, as pessoas se acham no direito de ter a mesma postura. Imagina o corpo policial. Roberto, só para esse assunto. Pedro, por favor, coloque aquela cena lá do cidadão jogando o outro de cima da ponte. Tem um vídeo aí, que é um vídeo que a gente é chocante. Olha aí, ó. O que justifica? Olha, foi apreendida a moto do cidadão, a moto do cidadão foi levada para ali, ó, um cantinho. Lá verificaram que a moto dele estava limpa, que não era moto roubada, que não tinha infração. Aí lá vem o policial, ó. Policial com o rapaz, fica ali perto da mureta. Aí, em determinado momento, sem ver para quê? Do nada. Olha, o policial vai lá e joga o rapaz da ponte. Então, é uma coisa incompreensível. O nome desse policial militar aí é Luan Felipe Alves Pereira. Essa cena grotesca aconteceu no dia 2 de dezembro. Ele foi preso 3 dias depois, no dia 5 de dezembro, por ordem da Justiça Militar. Agora, esse rapaz já não era para estar na rua, porque ele já tem outras ocorrências, inclusive de morte, em que ele estava no grupo. Em ação, né? Em ação, no grupo. Então, o que se pode dizer é um reincidente. Esse é o reflexo que eu estou colocando. As pessoas se acham no poder de fazer essas atrocidades porque tem o aval, inclusive, do aparato estatal e uma lógica de um próprio governador que, quando assumiu, foi logo dizendo que ia ter que a polícia ia bater, que ia resolver os problemas de qualquer forma, né? Primeiramente, ele não queria aceitar as câmeras corporais, depois, quando a coisa se acirrou, ele foi obrigado a admitir a necessidade das câmeras corporais. Mas ele é complacente. Ele foi complacente e também incentivou. Tem formação militar. E, de certa forma, com a sua postura como governador, levou a essa coisa. Policiais, já com essa tendência de violência, quando tem um anteparo da institucionalidade, ele é um governador que tanto faz como tanto fez na Seara. Exatamente. Então é uma situação muito Pedro, grave. vamos mostrar aqui, Pedro, aquela outra coisa que é um negócio inexplicável, uma cena chocante. Essa do policial que atirou no mototaxista. Segundo consta, porque o taxista tinha cobrado R$ 7 na corrida e o policial teria oferecido, quando chegou, só queria dar R$ 5. Esse é um policial civil, né? Esse é o policial civil, olha. Você vê como é a frieza, como é que ele atira na pessoa desse jeito, ó. O cara longe dele, ele atirou. Aí é o nível da banalidade. Veja a discussão. Olha, o cara abriu os braços. É a banalidade da vida. E ele, em vez de ter evitado, não, ele foi simplesmente atirou no cara. Pá, matou o cara ali. Ali nem foi logo. E não teve menor, olha, numa tranquilidade. Pegou, como se tivesse acontecido nada. Devolveu lá o capacete do cara, ó. Isso aí é como se fosse a coisa mais. Tranquilamente, realmente é como se fosse a coisa mais banal do mundo. A executar uma pessoa em via pública e entra em casa como se nada tivesse acontecido. Pronto, espero. Aí é a síntese, né, do que a gente chama de incivilidade, de uma situação de total desrespeito à vida, né? É muito grave uma postura dessa. Isso leva à imitação também, né? Que é o pior, né? Já que estamos falando aqui em violência, Roberto, vamos aqui sair do âmbito nacional e vamos tratar aqui de coisa local. Na segunda-feira, foi preso na cidade de Crateús, no Ceará, um cidadão chamado Raimundo Nonato Alves da Silva.
Ele foi condenado a 19 anos e 8 meses de prisão pela morte do então prefeito de Altos, prefeito Augusto César Leal. Augusto César Leal foi assassinado com 5 tiros dentro da casa dele, em Altos, na frente da família, inclusive da filha, que posteriormente veio a ser prefeita de Altos por 2 ocasiões, a Patrícia Leal. Então, o pai dela foi assassinado na frente dela. Esse crime ocorreu em 1996. E só agora o autor do crime foi preso em Crateús, ou seja, 28 anos depois. Essa impunidade também tem a ver com essa violência, Roberto? Tem a ver com essa violência, porque um crime. E outra coisa, essa lentidão e de como que ele estava aqui no Ceará, né? Em Crateús, bem pertinho no limite do Piauí, né? E de repente ninguém consegue identificar e localizar essa pessoa. E esse caso é mais grave ainda porque se localizou o mandante do crime, né? E o mandante vai para julgamento, que era o vice-prefeito. Era o vice na chapa, Antônio Orlando da Silva. E é absolvido. Apesar dos jurados reconhecerem a autoria, né, que foi o vice que tinha mandado matar, o jurado reconheceu que a autoria do crime era dele. Mas, mesmo assim, votaram pela absolvição de um cara que é acusado de mandar matar o prefeito. Então, tem alguma coisa estranha nesse julgamento. Aquela coisa muito mistério, né? E porque, na verdade, se eles reconhecem a autoria, ou pelo menos intelectual do cara crime, que mandou, né? E reconhece e libera, tem algo muito estranho. Muito estranho. Pois bem, esse Raimundo... Apesar de falarem, né, do sigilo, né, e da enclausuramento do jurado, né? Mas é muito estranho. É muito estranho isso aí. Então, esse Raimundo Nonato Alves da Silva, repetindo, ele foi condenado a 18 anos e 9 meses de prisão pela morte do então prefeito de Altos, César Leal. Ele estava foragido desde novembro de 2021, quando a condenação foi transitada em julgado. Ou seja, acabou, tá? Não tinha mais a quem recorrer. Então, o Raimundo, esse que foi preso agora, ele é natural lá de Crateús, no Ceará, certo? E agora vai começar a pagar a pena pela morte do prefeito. Zerada, né? Começar zerada, né? Começar zerada. Ele vai começar a pagar 18 anos e 9 meses de prisão, em regime fechado. Espera-se que a lei seja cumprida e a vontade dos jurados seja respeitada. Vamos tratar de um assunto que interessa ao teresinense. Ontem, terça-feira, o prefeito Silvio Mendes reuniu com representantes de instituições, tem prédios que funcionam no centro de Teresina e outros até que não funcionam no centro. O prefeito reuniu com esses representantes, pessoal do CDL, né? Pessoal dos lojistas. Ele está tratando da questão da revitalização do centro de Teresina. O prefeito já tinha, inclusive, falado desse assunto aqui para a gente no podcast do portal Piauí Hoje, né? O prefeito disse o seguinte: durante a reunião, ele destacou a intenção de centralizar as ações da Prefeitura de Teresina no centro da cidade. Ele já tinha falado aqui que a intenção dele é colocar todos os órgãos da Prefeitura ali próximo da sede da Prefeitura, no centro de Teresina, como forma de ajudar a revitalizar aquela área. É válido essa intenção? É válido. Eu acho que tem tudo a ver, porque é necessário revitalizar o centro de Teresina. É um espaço bom, um espaço muitas praças, muita sombra do ponto de vista de ser ocupado efetivamente pela população teresinense. Agora, além da questão dos serviços públicos, é preciso pensar as outras áreas. Eu acho que esse conjunto de pessoas que ele juntou aí para debater, eu já ia falar, inclusive, da falta da Secretaria de Segurança do Estado, porque tem mais capilaridade, mais condições de um apoio mais rápido, ele ainda vai montar outra secretaria. Precisa essa articulação, né? Mas o que tem que ver ali também é de associar não só a questão dos serviços públicos,
mas a questão de ocupação com Moradia, moradias, a questão de comércio, de bares, de restaurantes, pubs, restaurantes, fazer das casas praças, de show, casas de show, as praças serem vivas do ponto de vista de à noite até 9 horas da com noite, com movimentação cultural. movimentação cultural, como tinha naquele período passado, teve o tempo das praças eram ocupadas por shows, né? Isso. Em várias situações, a Praça Saraiva, às vezes ia para a Praça Rio Branco, às vezes ia Eu para me lembro do tempo revitalização da da feirinha. feirinha da Praça Aquela, Saraiva. aquela feirinha era uma ideia, além de gerar renda, É. você tem, um dia seria na João Luiz, outro dia na Rio Branco, outro dia na Pedro II, então você tem, e a Praça Saraiva, a Praça do Filipe está meio ocupada. Naquele tempo você ia para lá para Eu paquerar também. ia muito. Então, mas e serve inclusive para isso, porque antes era Pedro II, que acabou, isso eu não sou desse tempo, né, Pedro II, mas o espaço dessas praças poderia ser ocupado nesse sentido. E em Teresina caberia muitos pubs bonitinhos ali, bem feitos para a juventude ir, tem música, dança, um conjunto de coisas. E eu acho que é uma iniciativa boa e que não só a parte administrativa, mas que veja o conjunto da possibilidade de ocupação do centro de Teresina. Com outras atividades. Bom, então vamos desejar sucesso ao prefeito nessa empreitada. Nós queremos o melhor para Teresina. Eu sou teresinense nato, adoro minha cidade e quero ver minha cidade sempre melhor. Agora, falando de outro assunto aqui, Roberto, uma informação, eu quero comunicar aqui aos nossos internautas que aquele espaço Cidadania, que funcionava lá no Shopping Rio Puti, ele está desativado, desde ontem ele foi desativado e vai funcionar agora no segundo andar do Teresina Shopping, no piso superior do Teresina Shopping, a partir do dia 23, se não me engano, dia 23 começa lá a funcionar lá no Teresina Shopping. Então tá aí a informação para os nossos internautas. Uma outra informação, Roberto, que diz muito com a questão política, é a cassação da deputada federal Carla Zambelli, que também andou mexendo nessa coisa de incentivo à violência, puxando arma para a gente na rua. Eu acho que nós estamos passando por um momento virtuoso no Brasil, desse ponto de vista das instituições funcionarem. Demora, mas as coisas estão funcionando, eu acho até com uma certa rapidez, porque as ações, as atitudes de alguns agentes públicos são muito temerárias do ponto de vista da ideia da impunidade. Alguns parlamentares confundem o que é imunidade parlamentar com criminalidade, né? Então isso tem que acabar, inclusive dentro do próprio parlamento. É um equívoco achar que o Conselho de Ética devia funcionar mais, né? Funcionar mais. Porque tem gente lá defendendo abertamente crime. E outra coisa é que a impunidade da fala no parlamento, por exemplo, que é um equívoco que geralmente quando eu fico ouvindo, eu fico dizendo, não é um absurdo, porque o parlamentar tem a liberdade de falar tudo que ele tem direito, de fazer a crítica que ele tem. Agora, quando se comete crime com a fala, contra a honra, e não só isso, ataques pessoais. Isso é inadmissível em qualquer república, em qualquer democracia. Então, não pode ter essa... Em qualquer sociedade, né? É um avanço do ponto de vista que ela fez uma atitude com muita truculência, foi eleita e achava que a partir dali ela não seria alcançada pela lei. E, de repente, nós temos o Tribunal de São Paulo. Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo. Não pode colocar a culpa no Xandão, por exemplo. Não pode colocar a culpa do Alexandre de Moraes, porque é justiça eleitoral. E a justiça eleitoral em Brasília, se for ela recorrer, não tem jeito. O TSE não tem jeito. O TSE tende a manter a condenação do TRE de São Paulo. Isso é um exemplo para vários outros que ainda continuam no parlamento, tendo aquelas atitudes totalmente grosseiras, totalmente antirrepublicanas, totalmente antidemocráticas do ponto de vista de atitudes e falas. Então, nós estamos percebendo que há um avanço, embora tímido, né, Roberto, nessa questão. Então, vamos aqui desejar que a democracia reine, que a justiça seja feita, que a lei vigore e seja igual para todos. Nós estamos encerrando aqui mais um bate-papo com notícia. Agradecer a participação do meu amigo Roberto John. Né? Roberto, obrigado pela sua participação. É um prazer estar aqui conversando com você sobre o sistema do Brasil e do Piauí. Amanhã nós vamos estar de volta tratando de mais assuntos de interesse do Piauí, do Brasil e do mundo.